partida fantástica e tal, e até legal a gente falar do Pedro, porque ontem eu fiquei pensando uma coisa, cara, que é óbvio e tal, mas eu acho que às vezes a gente acaba esquecendo. A gente enxerga muito o Pedro como um finalizador, como um jogador terminal, e a gente Último toque na bola. Último toque, o cara do gol, o homem-gol, porque ele é mesmo, não é mentira. E aí a gente passa meses aqui falando, quando o Pedro voltar, a finalização do time vai melhorar. Quando o Pedro voltar, a gente vai deixar de ser um arame liso. Quando o Pedro voltar, a conversão de gols vai melhorar. Isso tudo é verdade. Mas a gente esquece que o Pedro passa longe de ser só um finalizador. O Pedro é um criador de jogadas. O Pedro é um facilitador. O Pedro, quando ele faz aquela parede, quando ele recebe a bola de costas para a zaga, segura a zaga, distribui o jogo, ele é fantástico. O quanto de jogo o Pedro, ainda longe das melhores condições, o Pedro está voltando agora, cara, ficou um tempo parado. Longe das melhores condições, ele consegue gerar jogo. Foi até o exemplo aí que o Arthur deu da jogada do De La Cruz. De La Cruz tabela com a Arrascaeta, acha o Pedro na área. Pedro recebe e devolve em totais condições para ele fazer o gol. Ele não chutou tão bem, o Neneca foi bem também, poderia ter batido um pouco mais cruzado, mas a verdade é que, com a volta do Pedro, né, desse regente aí, nós temos uma melhora imediata nas finalizações, mas o Flamengo passa a jogar melhor. O Flamengo com Pedro não é só um time que converte melhor. O Flamengo é um time que joga melhor. Muda um pouco o estilo, é lógico. Se o Plata está jogando de centroavante, você vai ter aquilo que o Felipe Luiz fala de ataque a espaço, de mais movimentação. O Pedro é, por característica de jogo e física, um centroavante fixo. Mas não é um centroavante fixo que não consegue se apresentar para o jogo. Todas as vezes que o Pedro saiu da área, todas as vezes que o Pedro baixou, ele teve muita qualidade. A gente fala dos gols, mas o gol do Arrascaeta é uma assistência do Pedro, na simplicidade. Ele recebe de costas, faz a parede e deixa o Arrascaeta em condições de progredir, cara. Ele sai com qualidade e resolve lances. Às vezes o lance está difícil, às vezes tem um zagueiro chegando, às vezes ele está no meio de dois. Tira um coelho da cartola, tuf. Ele consegue achar uma solução onde jogadores comuns não acham. E isso não é uma característica de centroavantes de área, não é tão comum achar isso. Então, o Pedro, ele é um jogador muito diferente, muito inteligente, como disse o Luiz Cláudio aqui. Pedro é um jogador inteligente e como ele fez uma diferença imediata no time do Flamengo. Como assim? Como a gente estava precisando do Pedro nesse time e não sabia. Não, pô, se o Plata encaixar, se o Bruno Henrique encaixar, beleza, são bons jogadores também. Mas o que o Pedro faz, ninguém faz. Ele é um jogador único em características. O Flamengo sequer procurou um jogador de características semelhantes às dele, agora na janela. Até poderia ter procurado, mas mesmo se procurasse, teria dificuldade. Porque ele mostrou mais uma vez que ele é um jogador único. E assim, quais jogadores conseguem ficar tanto tempo parados e voltar com um refinamento técnico como o Pedro está demonstrando? Inteligência, movimentação. Pô, o lance da pichotada do Neneca, aquele lance não é fácil, cara. Ele tem inteligência, ele bate de primeira, ele bate de perna esquerda e ele é destro. Esse lance... E com a curva propositalmente a favor dele, que ele chuta de esquerda reto no sentido do Neneca, mas com a curva para a bola ir para o meio do gol e não se perder. Gênio, velho. Gênio. Exatamente. Então, assim, sobretudo quando você está em espaços pequenos, por exemplo, a parede que ele faz para o Arrascaeta, ela tem que ter uma força exata. Ela não pode ficar curta e ela não pode ir muito forte na direção do meia que está vindo de frente. Aquilo ali é um refinamento muito grande, que jogadores que ficam fora tendem a ter mais dificuldade. O Cebolinha, por exemplo, que até jogou bem ontem, teve uma contusão, não ficou tanto tempo parado, mas teve uma contusão grave e está tendo muito mais dificuldade para voltar a jogar. Eu posso dizer que ontem talvez o Cebolinha tenha feito a primeira grande partida desde a volta.
O Pedro não. O Pedro é quase imediato. E aí, ó, tomou uma cornetada sem tomar, né, do Samuel, que ele está querendo dizer. Alguns movimentos ainda estão abaixo. O Pedro ainda está abaixo. Só que tem um problema. Para os outros, não para a gente. O Pedro abaixo ainda é o melhor centroavante do Brasil. O Pedro voltando de contusão ainda é o que de melhor nós podemos ter no ataque. Então, assim, para mim o Pedro voltou muito melhor do que eu esperava que ele fosse voltar. Não por conta de capacidade técnica, mas por limitações físicas mesmo, que eu achava normal que ele tivesse. Continuo com medo. Espero que ele seja muito bem preservado e tal. Eu já estava pedindo para ele sair do jogo do Corinthians, quando ele saiu, aquele negócio de fica, Pedro, por causa do escanteio, não entra o Bruno Henrique agora não. E eu com medo desgraçado desse cara se machucar, mas a verdade é que fisicamente eu acho que isso é só um medo mesmo que eu tenho. Ele aparenta estar muito bem e está com confiança, está seguro. Isso é muito importante para ele também. Acho que se a gente tem pretensões de ser campeão ao longo do ano, eu acho que grande parte disso passa por ele. Todo mundo melhorou. Inclusive, a Arrascaeta melhorou. O Arrascaeta vai se beneficiar dessa parede que o Pedro faz, como se beneficiou ontem. O De La Cruz também. Se o De La Cruz tiver liberdade para pisar na área, ele vai querer fazer o que ele fez contra o Corinthians no segundo tempo. Ele vai querer achar o Pedro e pisar na área para fazer o gol. Muitos gols do Flamengo vão sair dessa forma. Pedro não é só um grande goleador, ele é um grande assistente. Então, para mim, tá jogando fino. Foi o melhor jogador do ano passado, apesar de não ter jogado durante todo o ano, mas enquanto ele esteve, ele foi o cara, e acho que vai ser o cara esse ano de novo, Arthur. Eu concordo 300%, cara. O Pedro, para mim, é um monstro, velho. É um fenômeno. Ontem eu soltei uma frase aqui em casa, juntamente com meu filho, assistindo a vitória, e uma hora eu soltei eu te amo, Pedro. Ali eu me peguei demais. Ali foi forte. Ali meu coração falou muito alto. Falei com meu filho, falei, eu amo esse cara. Esse cara, eu sou fã demais do Pedro. Eu sou fã demais, de carteirinha do Pedro. Acho o Pedro um puta de um jogador. E o que eu tomei porrada por falar do Pedro, quando eu falava do Pedro com características que o Gabigol não tinha em 2020, eu tomava porrada. Nossa senhora. Falava, porra, pra mim pode colocar os dois. O Pedro é muito mais técnico, muito mais absurdo do que o Gabi. A única coisa que pra mim o Gabi ganhava era na movimentação. Por quê? Porque era o cara onde ele precisava estar onde a bola iria estar. O Pedro não. O Pedro tá onde a bola tá e a bola vai onde ele tá ligado? É o contrário. E aí o Pedro transforma o caminho da bola. O Pedro faz o caminho da bola. O outro não. O outro sim é um finalizador. Então, o Pedro para mim é um monte. Tanto que eu até brinco, né, com uma pitadinha de verdade, que aquele segundo gol lá contra o River em Lima, para mim o Pedro não estaria naquele lugar. No primeiro gol e no segundo. Ele não estaria ali. O segundo não. O segundo eu falei merda, foi uma disputa, né? Mas o primeiro ele não estaria ali, cara. O outro tava, né? Porque o outro tinha esse senso de se movimentar pensando no ponto futuro. O Pedro não. O Pedro é o futuro. A bola chega nele, ele transforma a jogada, ele transforma o presente na jogada seguinte. O Pedro é um fenômeno. O Pedro, eu falo sem medo nenhum, é o melhor camisa 9 do futebol brasileiro na atualidade.